Essa tarde, nesse terceiro júri aqui do mês de abril, vamos começar a fase dos debates orais. Sempre agradecendo a presença dos seus jurados, público aqui presentes, doutores advogados de acusação, defesa, e bem como o público que está nos assistindo, mas nessa transmissão pelo canal Júris em Três Lagoas. Para quem está nos assistindo, já nesse segundo trimestre aqui deste ano, haverá uma pauta longa de júris, praticamente 20, 21 designados, para depois, no mês de julho, já não designarmos júri, ficar mais por conta das audiências. Mas para quem tiver a oportunidade de estar acompanhando, prestigiando o canal também, haverá júris bem interessantes nesse mês e no mês também de maio e junho também. Então, sem maiores delongas, passo a palavra para o representante do Ministério Público Estadual, doutor Luciano Anequini Lara Leite, que excepcionalmente estava ausente semana passada, tendo uma convocação do Conselho Nacional do Ministério Público, dada a excelência do trabalho que faz aqui, além do júri, mas também um dos maiores especialistas tocante à legislação de armas aqui do Brasil. Então, teve, eu sei que o doutor Luciano, a contragosto, pediu auxílio de outros colegas, para fazer os plenários aqui, mas eu tenho certeza que o senhor voltará com a corda toda para os demais júris aqui designados, para que no final do ano possamos finalmente colocar um leve atraso ainda que remanesce dos processos ainda por causa da pandemia, mas para sempre trazer, importante do resultado, sempre procuro dizer assim, se vai ser ocorrer a condenação, a absolvição, mas que pelo menos que um caso grave, doloso contra a vida, que haja o julgamento aqui em plenário. Então, o senhor terá até 1h30 para as suas considerações iniciais. Está com a palavra. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor doutor Rodrigo Pedrinho Marcos, é com muita honra e satisfação que inicio os trabalhos da acusação em mais essa sessão da segunda reunião do Tribunal do Júri da Comarca Três Lagoas, sob a presidência de Vossa Excelência, magistrado ultrazeloso e preocupado com o jurisdicionado, com todos os percalços e com todas as competências determinadas pelo tribunal a essa, hoje, vara do juiz de garantias, do júri, que realiza também audiências de custódias diuturnas, né? Se dispõe a estar colocando os júris ao menos 2 vezes por semana, e o vem fazendo desde a fraudemia, sem cessar. Realizamos quase 50 júris no ápice da plenário fechado, distanciamento, e até hoje tenho uma alergia por contato de ter feito mais 50 júris de máscara, e o que só redunda na dedicação de Vossa Excelência e destaque que tem na magistratura sul-mato-grossense. Receba, doutor Rodrigo, nossas homenagens, sempre ressaltando e registrando a oportunidade de manutenção histórica dos julgamentos aqui que são realizados no projeto de tribunal divulgado, disponibilizado no YouTube, né, o primeiro do país e o único que permanece modelo para escolas do Ministério Público, da magistratura, da advocacia, de acompanhamento efetivo do plenário, né, de estudo de caso, de conhecimento da ritualística aqui adotada, né, e que nos permite, com certeza, ter perpetuada a história de Três Lagoas e dos crimes julgados por aqui. Já temos mais de 170 julgamentos ali mantidos e, quem dera, tivéssemos essa oportunidade e outros casos em outros estados da federação, quanto já não se perdeu de tribunais, tribunas e tribunos que desempenham a sua função no plenário tribunal do júri. Parabéns pela iniciativa mais uma vez e parabéns pelo projeto e que ele persista. Aos serventuários da Justiça, que sem os quais não haveria condição de realização dos trabalhos, que saúdo na pessoa do oficial de Justiça aqui presente, a banca da defesa, hoje ornamentada pelo doutor Alexandre Penha do Carmo, representando o seu pai, doutor João Penha do Carmo,
brilhante tribuno e histórico tribuno aqui da comarca de Três Lagoas, doutor Alexandre. Sei que não é de Vossa Excelência a dedicação ao plenário, mas que, ainda assim, o bichinho da oratória e da disputa em plenário, que tão bem atacava o seu pai, venha atacá-lo. Mais uma vez, eu encontro aqui em plenário. Tenho profunda admiração, não só pelo seu pai, mas também por Vossa Excelência. Receba nossas homenagens e estendo-a a seu pai. Leve a minha saudação fraterna a ele e a todos os advogados de Três Lagoas e do Mato Grosso do Sul, que saúdo também na pessoa do Dr. Bito, presidente da Seccional Sul Mato Grossense, e do Dr. Mansur Elias Carmucho, meu padrinho, meu irmão, que está hoje junto ao CNJ, conselheiro e ex-presidente da Seccional. Mais uma vez, com prazer, saúdo também, ornamentando a banca da defesa, a pessoa do Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho. É a segunda oportunidade que tenho de atuar com Vossa Excelência. Seja muito bem-vindo à nossa capital da celulose. A comarca de Três Lagoas o saúda e o recebe na pessoa deste promotor de justiça, e o faz sabendo do brilhantismo com que atua Vossa Excelência, sabendo do histórico de atuação e todo o cabedal de conhecimento que traz, vindo da capital paulista, para nos brindar com a sua atuação em defesa muito forte, muito aguerrida. Já tendo conhecido a realidade aqui de Três Lagoas e sabendo da forma de atuação deste tribuno, tenha certeza, doutor Romualdo, de toda a nossa fidalguia e respeito, de toda a nossa atenção à atuação da defesa contratada, né? Aqueles que têm condição de contratar o verbo a verba, que têm condição de contratar um advogado, têm a oportunidade de, assim, escolher quem virá a os defender, e tem na pessoa do doutor Romualdo um defensor, um advogado, tribuno, muito experimentado, que já se assustou aqui em Três Lagoas com o conhecimento e a experiência, expertise de nossos policiais. No julgamento passado, o doutor Romualdo, assustado, inclusive, até pediu a prisão de um nosso policial civil, tamanho conhecimento que ele tinha, e não acreditando na memória do nosso querido Genildo Bueno, né? O doutor falou, não é possível que você lembre tudo isso. Não é possível que você saiba a placa decor, horário decor, data decor, né? E eu tive que interceder. Falei, não, doutor, aqui no Mato Grosso do Sul, estado novo, estado pequeno, né? A gente costuma guardar a placa dos carros porque a gente mantém a mesma letra, né, durante quase todo o ano, né? Então, se você falar OS, né, a gente sabe quando que foi, OAP, a gente sabe que é 2016, né? Então não é tão difícil para a gente aqui guardar a placa de carro, né? Não é que nem São Paulo, que vocês rodam 5, 6 letras por mês, né? Aqui a gente fica quase todo ano com o mesmo alfanumérico, né? Então não é tão difícil, mas o Bueno é um prodígio, né? O Bueno guarda 50 nomes de acusados e fala, né, sem consultar, né? E o doutor ficou impressionado com isso, né? Já vendo que aqui, apesar de forasteiro e tendo ideias diferentes de Mato Grosso do Sul, nós somos a terceira maior cidade do estado, e logo mais seremos a segunda, já vamos passar Dourados, temos amplo crescimento e desenvolvimento histórico, de investimento que está sendo feito na cidade, mas de desenvolvimento do povo guaicuru. Doutor Romualdo Sanches Calvo Filho, receba, então, as nossas homenagens extensíveis a todos os advogados. Eu, que esses dias encontrei, doutor, o tempo que pagava lá quando estava na PUC de São Paulo, e advogando no estado de São Paulo, a ASP, né? Achei uns comprovantes, uns boletos de pagamento da Associação dos Advogados Paulistas para matar a minha saudade.
E a estagiária aqui, saúdo também, que está ali acompanhando, a Bruna Stephanie de Almeida Andrade, receba também nossas homenagens, que o plenário de hoje sirva para despertar vocações. A Força Policial, aqui, dando a segurança para todos os atores envolvidos no processo e especialmente, senhores e senhoras jurados, formadores do Conselho de Sentença, a quem me dirijo, em razão de um crime de sangue praticado em nosso solo, diferente do que quis apontar o perito contratado pela defesa, que o crime teria ocorrido depois da ponte do Rio Paraná, nem isso ele acertou, né? O crime aconteceu aqui, quase ali na frente da UFMS, na Ranulfo, ali naquele semáforo, naquela lombada eletrônica que tem ali próxima à entrada da UFMS, né? Foi aqui no Mato Grosso do Sul, ele se enganou, como se enganou em outras coisas, né? E ele é um crime que não tem muita complexidade para nós fazermos o julgamento hoje, porque não é diferente de outros casos que o acusado venha negar a prática do crime. Normalmente, quando ele não é preso em flagrante, normalmente, quando ele não é pego logo após o cometimento do delito, né, quando ele consegue fugir, como o acusado fugiu, quando ele consegue ter tempo para bolar uma estratégia melhor, a primeira opção é sempre negar, né? E negam, inclusive, quando presos em flagrante, negam, inclusive, quando pegos com a boca na botija, como diz o popular. Tá? E isso é direito dele. Tá? Ele pode negar, ele pode falar o que ele quiser, né? Ele pode ficar em silêncio, e isso não ser interpretado contra ele, né? Mas nós apontamos aqui, pelas testemunhas, pelos depoimentos que foram colocados, que ele mente. Tá? Mas ele não está aqui acusado de ser mentiroso. Ele está aqui acusado de ter tentado matar uma pessoa que se relacionou com a sua ex-mulher. Simples assim. Porque a ERB mostra que ele estava no local, ou ERB, que foi utilizado, o ERB, que foi lido várias vezes ali, é estação rádio-base. As estações rádio-base nada mais são do que as antenas de telefone. Tá? A gente consegue uma série de informações baseados na utilização das antenas. Qualquer ligação que você faça com o seu aparelho celular, imediatamente leva ao sinal buscar uma antena de celular. Se você estiver conectado a um Wi-Fi, a rede de dados está no Wi-Fi, mas o seu telefone continua buscando o sinal da antena mais próxima. Diferentemente de São Paulo, de outras capitais e de outros locais, aqui no Mato Grosso do Sul, hoje, ainda a gente tem poucas antenas de celular. E qualquer Três Lagoense sabe da dificuldade que está o sinal aqui na cidade. Né? A gente está tendo uma série de problemas, uma série de intercorrências com relação ao sinal da telefonia celular, né? Porque nós temos muito poucas antenas, nós temos alguns sinais de sombra, né? E nós temos, com essa pouca instalação de antenas, inclusive por questões ambientais, e a legislação estadual aqui é bastante rígida com relação a isso, né? Nós temos uma facilidade maior de estabelecimento de contatos dos telefones. Porque quando há cidades maiores em que há várias antenas, tá, o sinal é buscado em várias antenas. E a gente tem uma dificuldade maior de estabelecimento de triangulação, inclusive, né, porque ele pode buscar qualquer uma das que estão disponíveis. Aqui as nossas são poucas. Então fica muito mais fácil da gente estabelecer qual foi a antena utilizada. Isso aqui vai ser destacado para Vossas Excelências simplesmente como um complemento, porque não é isso que determina a autoria. Não é isso apenas que fez com que o Ministério Público promovesse a acusação contra ele. Já se sabia que era ele antes de mexer em celular. Já se sabia que era ele porque, imediatamente ao crime praticado, a irmã dele correu na vítima falando, vaza, porque os parentes da vítima podem vir atrás de você, como vão vir atrás da nossa família. Ela falou, mas eu não fiz nada, por que eles viriam atrás de mim? Eu não vou correr. Mas ele já tinha corrido. Ele veio falar hoje que realmente recebeu ligações de ameaça. Peraí, se não foi ele foi ameaçado por quê? Então, ali, no momento do crime,
no momento do crime, já se sabia do envolvimento dele. Por quê? Ciúmes da ex, por ele ter tomado conhecimento que ela teria se relacionado com a vítima durante as indas e vindas da relação. Ela disse para a vítima que ela era casada, mas estava separada no momento. Era uma das indas e vindas. Ela o acusa de tê-la traído várias vezes. O relacionamento deles era conturbado. Mas ele queria voltar, ele estava ameaçando para voltar, e ele não aceitou quando ela não voltou. Ao não aceitar, a última ligação que foi feita, vejam só, e eu falei para ele, eu sei quanto durou a ligação, 27 minutos, está no seu extrato. A ligação durou 27 minutos. Ela disse, ele insistiu e disse que era a última vez que ele ia procurar. No dia seguinte, ele tenta matar a pessoa com quem ela se relacionou. Coincidência? Tem alguma coisa a ver com a Hebe? Tem alguma coisa a ver com o celular, com a estação Rádio Base, ou o que for? Não, tem a ver com o ciúme doentio dele. Não, tem a ver com ele não aceitar o fim da relação. Não, isso tem a ver com a ameaça que ele já vinha promovendo contra ela e que ele ensejou no dia anterior, na última ligação. Não coincidentemente, no dia seguinte ele vai lá e tenta matar a pessoa com quem ela se relacionava e ele não aceitou. A quem ele atribuía o fim da relação. A quem ele atribuía que ela estava se relacionando e, por isso, não aceitava voltar com ele. Permite uma parte, doutor? Quantos o senhor quiser, doutor? Onde está o teor dessa ligação, doutor? Ô, doutor, vamos lá. Já vamos começar assim, doutor? No primeiro minuto? Quem falou que tem teor da ligação? Não, onde está o teor da ligação? Quem falou que tem teor da ligação? Não, o senhor falou agora. Não, quem falou que tem teor da ligação disponível nos autos? Eu disse o depoimento da vítima, da esposa dele que eu li. Eu li, o senhor acompanhou? Sim, ou o senhor estava longe? Não. Eu li o depoimento dela dizendo o teor da ligação. Tá. Ela disse o que falou. Ah, tá, ela disse. Ela. Mas sim, tinha duas pessoas. Quem falou que tem o teor... Doutores, aí se eu começar debates assim, o doutor, a defesa tem que supor esclarecimento. Começar debate, valoração da prova, não é o momento. A acusação está tendo oportunidade de falar com a defesa... Não, comecei a falar e já fui aparteado. A defesa vai ter a oportunidade de rebater todos os argumentos, doutor. Vamos combinar o seguinte, então, doutor. Eu não vou lhe pedir mais nenhuma parte. Todos os apartes. Todos. Doutor, eu tenho 21 anos de carreira, 47 anos de idade. Se eu não tiver deferência a um advogado mais experiente, mais experimentado como o senhor, eu não sou ninguém. Doutor, todos os apartes. O doutor Rodrigo pontuou bem, então não vou mais a parte. Tá, doutor, vamos deixar bem claro, eu não estou proibindo uma parte. Uma parte para esclarecimento, não é para debate paralelo, doutor. Não, sim. Tá bom? Só perguntando se está o teor. Perfeito. Posso responder? Se não for lhe atrapalhar, isso... Não, o senhor não vai me atrapalhar jamais. O aparte é facultativo. Todos, não. O aparte é obrigatório, porque eu já disse para o senhor que eu vou deferi-los todos. Eu sou homem e homem de palavra. Foi perguntado agora pela defesa, onde está o teor da ligação? Eu tenho duas pessoas que falaram. Uma disse qual foi o teor da ligação, o outro mente. Um mente desmentido pelo pai, desmentido pelo tio, desmentido pela irmã e desmentido pela ex-mulher. Eu posso confiar na ex-mulher. Ela veio aqui e disse que ele ficou ameaçando e disse que era a última ligação. E no dia seguinte foi lá e deu 5 tiros na vítima. Doutor, o senhor me permite outra parte? Quantos o senhor quiser, doutor? Ela não esteve aqui. Quando que ela esteve aqui, doutor? Mas quem falou que ela esteve aqui, doutor? O senhor só faz pergunta. O senhor só faz pergunta inconveniente. O senhor pode fazer a parte que foi. O senhor afirmou. Quando que foi que eu disse que ela veio? Agora! Pois não. Doutor, o senhor está voando. O senhor vai ganhar no grito? Doutor, o senhor acha que o senhor vai ganhar no grito, doutor? Eu tenho 500 júris, doutor. O senhor acha que o senhor vai ganhar de mim no grito? Eu tenho mais. Parabéns, o senhor não aprendeu nada com o que o senhor tem. O senhor não aprendeu nada. Não minta para os jurados. Não minta para os jurados. Agora o senhor ela não esteve aqui no fórum. Doutor, volta a gravação e veja que momento que eu disse que ela estava no fórum. Doutor, o senhor está medicado? O senhor falou agora. O senhor está medicado, doutor? Não, o senhor está com falácia. Isso Vamos lá. não se admite.
Tudo bem. Os jurados querem a verdade, Certo. não a sua justiça. Doutor. O senhor veio de São Paulo aqui para esse joguinho, doutor? O senhor também é de São Paulo. Não, eu sou há 21 anos sul-mato-grossense. Não venha. Sul-mato-grossense de criação. Doutores. Com título de sul-mato-grossense. Doutores, só um minutinho aqui. bom? Eu sou como juiz, só um minutinho, doutor. Eu como juiz, eu não estou peça de enfeite aqui. Então, nos termos do Código de Processo Penal, o juiz preside o julgamento. Então, vamos deixar as coisas bem claras. A parte é para esclarecer, não é para debate paralelos, entendeu? Todo mundo vai ter oportunidade, acusação e defesa, doutor. Agora, se já a defesa, porventura, entende alguns pontos não esclarecidos, doutor Romualdo, o senhor vai ter oportunidade de expor para os jurados. Tal qual a acusação também, como já não permite para esse mesmo promotor que ficasse, porventura, a partindo para atrapalhar a exposição. Volto a dizer, divergência sobre o conteúdo de valoração de prova não é matéria de aparte. É o enfoque que a acusação e que a defesa vão passar para os senhores jurados. Então, volto a dizer, a parte é só um esclarecimento e com todo respeito aos doutores da acusação e defesa, de modo elegante e educado. Não um querendo ser mais alto que o outro, gritando mais alto que o outro. Não vai funcionar assim, tá bom? Se posso dizer, os doutores aqui querem fazer a contagem do júri, eu tenho 11 anos de júri aqui, sou o terceiro mais tempo atuo no júri, estou com 350 júris. Mas não vou desdiversar 1 milímetro daquilo que dispõe do Código de Processo Penal, que compete ao juiz presidir o júri e, se necessário, exercer o poder de polícia. Por conseguinte, não estou manietando nem sequer o trabalho da acusação e tampouco sequer o trabalho da defesa, que aqui tem a plenitude da defesa. Mas volto a dizer, se os seus doutores quiserem gritar alguma coisa, que faça para os jurados, que expõe para quem está assistindo, mas não com debates paralelos que não vão, porventura, ajudar os jurados a esclarecer os fatos, e se alguma está passando imagem que você acaba, infelizmente, vendo e virando até meme em redes sociais, que o júri pode toda bagunça. E não é assim, tá bom? Então, pode continuar, doutor. Se o senhor quiser fazer o da parte, o senhor faça, mas seja ponto, modo elegante, e não para truncar com alguma ação que quer que seja. Da maneira que eu faço com relação à acusação, quando, porventura, da maneira mais acalorada, eu entendi que estava manietando, atrapalhando a exposição da defesa, e eu acabo interferindo. Tá bom? Então, vamos manter a ordem, a fidalguia aqui. O caso aqui, e isso depois, se porventura partir para a ofensa alguma coisa, não será permitido, doutores. E se porventura acontecer alguma coisa, tiver que dissolver o plenário, sem problema nenhum. Eu tenho a pauta desse ano que vem, acrescenta esse processo na próxima data disponível. Porque aqui, enquanto o juiz presidente do júri, júri designado é júri realizado. Se surgir algumas questões, sem problema, marca uma outra data, mas o júri vai ser realizado. Ok? Volta a palavra para a acusação, poderá continuar a sua posição. Posso fazer uma colocação rápida, doutor? Colocação para mim? Pode fazer, só um minutinho. Pois não, doutor. Eu não vou pedir mais a parte. Certo. Tá? Também na minha fala, eu não vou considerar a parte ao doutor promotor para não atrapalhar o trabalho dele, nem o meu. E na minha fala eu rebato o que tiver que rebater. Por favor, doutor. Tá bom? Obrigado. Então, obrigado. Pode continuar, doutor, por favor. Uma água, café? Tá. Pode lá o oficial pegar o telefone, por favor? Só fazer uma pausa. Pode pegar lá. Só pegar, por favor, o telefone. Aí a senhora passa o telefone que que tem que ser avisado para buscar seu filho na escola, tá bom? Senhor jurado, quem quiser tomar uma água, uma coisa. Volta, se tiver muito frio aí, levante a mão que aí depois nós regularemos o ar-condicionado. Folha, pode pegar. Tá. Então, só suspender um pouquinho, doutor, pode acrescer esse tempo, até para a jurada depois. Tem algum jurado mais que precisa que seja feita alguma ligação?
Perfeito, estou ok? Podemos recomeçar, então? Aí esse tempo, 10 minutos, se houver necessidade, será acrescido ao tempo da acusação. Pode ir lá, pode avisar o familiar do jurado, por favor. Obrigado, Excelência. Como eu dizia, há duas pessoas que participaram da ligação, a ligação está bilhetada e ela durou 37 minutos. Uma das pessoas é a ex-esposa. A outra pessoa é ele, que mente, é desmentido pelo pai, é desmentido pelo tio, é desmentido pela irmã e é desmentido pelas provas dos autos. Eu tenho o teor da ligação, a ligação não estava interceptada. Não houve interceptação durante a prática do delito, nem antes da prática do delito. Não houve análise de ligações pelo teor das ligações. O que houve, e que o doutor disse no último júri, que ele não tinha nunca trabalhado na experiência dele com estações rádio-base, é a análise da estação rádio-base e da bilhetagem. O que é a bilhetagem? É o extrato do seu telefone. Só que, além do extrato do telefone que a gente recebia antes, na cartinha vindo da operadora, né, dizendo para quem você ligou, quanto que durou a ligação e o valor daquela ligação, quando a gente recebe o extrato de bilhetagem, a gente tem a ligação para quem foi feita e de quem você recebeu a ligação. Então, a gente tem os dados de para quem você ligou, que horário, qual é a antena que utilizou o seu aparelho durante aquela ligação, e, inclusive, se houve deslocamento, se você estava se deslocando enquanto fazia a ligação, quais antenas que ele foi buscando. Porque quando você se afasta de uma antena e aproxima da outra, o sinal passa de uma antena para outra, e você mostra na bilhetagem quais foram os pontos utilizados durante o seu deslocamento. Se eu for falando com o meu celular, daqui de Três Lagoas à capital paulista, todas as antenas que eu for buscando no caminho vão ficar registradas na ligação que eu fizer. Se ela não cair durante esse período, todas as antenas serão registradas e o tempo, das 7 horas mais ou menos de viagem que eu vou fazer, vai estar ali anotado. Nós não temos o teor da ligação, porque isso é interceptação do sinal. Isso só é feito durante a ligação. Eu não posso fazer uma interceptação do passado. Tudo bem? Isso é óbvio. Tá? Interceptação é desvio do sinal, além dos comunicantes, a nossa central de interceptação, seja ela o Aitron, seja ela o Sombra, seja ela o Guardião, qual for o sistema utilizado. Né? Aqui no Mato Grosso do Sul a gente utiliza os 3, no Ministério Público, a Polícia Federal utiliza o Guardião. Né? Eu trabalhei no GAECO de 2009 a 2011 só atuando com interceptações telefônicas, então eu tenho bastante experiência no tema. Nós atuamos aqui há 7 anos cuidando de crimes de homicídio, trabalhando muito sobre interceptações telefônicas com as facções criminosas e diversas outras atuações de crime organizado. Quando nós tomamos conhecimento do crime e não é um crime praticado por alguém que está sendo investigado e está sendo interceptado, uma, e não a única, isso aqui é 2013, hoje nós temos um monte de outras ferramentas e um monte de outros sinais que nós utilizamos para fazer a análise das informações da pessoa que está sendo investigada. Na época, nós utilizávamos quase que exclusivamente o contato do extrato da telefonia. Foi obtido o extrato da telefonia e foi vista a ligação que ele fez para ela na véspera do crime, no dia 9, de 27 minutos, como ela mencionou. Com essa ligação, ela disse, eu li o depoimento para vocês. Em nenhum momento eu falei que ela esteve aqui. Vocês estão aqui desde o início do julgamento. Seria até absurdo eu dizer algo do tipo. Né? Mas isso é estratégia, isso é estratagema de Schopenhauer. Tá? Isso aí, qualquer pessoa que leu os 37 estratagemas sabe o que está sendo feito, uma tentativa só de interromper o orador e de tentar atacar o argumento sem ter argumento. Você tenta atacar o orador porque você não tem argumento. Quando eu disse que após ler o depoimento dela para vocês, eu disse que ela falou, que é uma das interlocutoras, que ele a ameaçou e deu o ultimato. Ela disse. Basta a defesa contestar a fala dela.
Qual que é a contestação? Dele que mente? Dele que falou que não sabia, quando os parentes falam que ele sabia? Dele que fala que não tinha ideia, quando o pai falou que tinha ideia? Dele que fala que não sabia o que tinha acontecido, quando a irmã correu atrás da esposa e falou, foge, porque os parentes da vítima vão estar. 7h30, logo após a prática do delito, a irmã correu na casa da ex dele, da Maria Madalena, e falou, foge, porque os parentes vão te dizer. Eu perguntei para ele, durante o interrogatório, eu falei, quando que o senhor tomou conhecimento, então, já que não foi o senhor que atirou, porque eu sei que ele estava perseguindo, eu sei que ele estava na frente do hospital, porque a vítima falou que ele estava na frente do hospital, a vítima, em pergunta da defesa, disse expressamente, eu tenho certeza absoluta que era ele na frente do hospital. Pergunta da defesa, não foi pergunta minha. Disse, eu tenho certeza absoluta que era ele, que estava na frente do hospital. Quando ele... Perguntado por mim, quando que o senhor tomou conhecimento, então? Ele falou, alguns dias depois. Aí a defesa veio perguntar, porque eu ia explorar isso aqui, né? No interrogatório dele em delegacia, ele falou que um tio dele ligou e falou. Ué, mas ele tomou conhecimento uns dias depois, ou foi no dia quando o tio ligou? Quem mente o menos, mente o mais. Se atirou ou não atirou. E não tem muita dificuldade nisso. Não tem muita dificuldade. Motivo está determinado. Ameaça e promessa de que iria fazer, ele fez, inclusive, no dia anterior. Vinha fazendo, fez no dia anterior. Maria Madalena disse que foi verificado no laptop que ele criou um perfil falso, entrou em contato, era amigo da vítima no perfil, no Facebook, e buscava informações. A vítima confirmou que teve contato com essa pessoa, que se dizia da Eldorado, e falava que queria encontrá-lo pessoalmente, buscando informações. Ele, nas ameaças, dizia que sabia o itinerário da vítima, a rotina da vítima e a rotina da ex-esposa. Qual que é a questão do celular? A questão do celular é que, desconhecida por parte da defesa, não entende o que são as estações radiobase e como elas funcionam. E para tentar diminuir as informações contidas no relatório, peça de informação policial realizada pelos investigadores, buscou um perito, que não é perito, que não tem perícia no tema e que não sabe o que fala. E, para piorar, e eu vou mostrar tudo isso para vossas excelências nos documentos que foram apresentados, pontuou no Google Maps que o local do crime seria depois da ponte do Rio Paraná e não na frente da UFMS. Não sabe nem aonde aconteceu o crime e está questionando o laudo do nosso policial, o relatório de inteligência do nosso policial, dos nossos investigadores. Nunca teve em Três Lagoas, não se deu ao trabalho de fazer uma consulta correta no Google Maps, deixou que o ponto fosse colocado depois do Rio Paraná, não teve o mínimo discernimento para entender que o ponto estava para lá do Rio Paraná, portanto, em outro estado da federação, super distante do ponto, e fez várias elucubrações a respeito do tanto de tempo que demoraria para sair daquele ponto e chegar na casa do réu. Mas ele não saiu do outro lado da ponte. Ele não saiu do outro estado para vir para cá. Nem isso o cidadão acertou. Mas vamos lá. Então, ele nega e eles trouxeram um parecer técnico-pericial contestando a análise feita no relatório de inteligência. Como se o relatório de inteligência fosse a única prova contra o acusado. A vítima fala, a folhas 43 e 44, quem quiser acompanhar aí no tablet, a folhas 43 e 44, a vítima diz expressamente. Eu normalmente uso aqui o Datashow, hoje eu optei por não fazer, tá? Mas vou fazer a leitura aqui para os senhores e para as senhoras. Folhas 43 e 44, a vítima diz: Rogério, ouvido no dia 20 de janeiro de 2014, lá na delegacia, presente o Dr. Tiago Passos, então delegado do 1º DP, enquanto estava internado,
no tratamento intensivo, soube por meio de sua namorada, Joyce, que o autor dos disparos teria sido o marido da pessoa de nome Maria Madalena. Ele falou que foi casado por 13 anos. O marido da Madalena era ele. Ele tinha se relacionado com a Madalena. Por ciúmes, acabou tendo um caso amoroso no início do mês de novembro, na terceira linha aqui, folhas 44, acabou tendo um caso amoroso com a pessoa de nome Madalena, técnica de enfermagem que trabalhava no mesmo hospital. Acabou saindo com ela por 2 oportunidades, no final de outubro do ano passado e no início de novembro do mesmo ano. Sabia que ela era casada, mas ela afirmava que estava separada. A vítima tomou conhecimento, não é pela estação rádio base utilizada por ele. A gente ainda não tinha pegado a bilhetagem. A vítima tomou conhecimento na UTI. A namorada já trouxe a informação para ele. O ex-companheiro, a ex-companheira diz das ameaças. Vejam só, folhas 68. A Maria Madalena, quando for ouvida, deixa eu ver aqui, que o meu está meio fora de ordem. O Rogério está folha 68 ainda. Ele fala aqui só para completar aqui ainda da vítima, né? O Rogério, a folha 68, ele diz: ratifica as declarações prestadas, confirma, acrescenta que após a prisão do suspeito do crime do qual foi vítima, observou a foto estampada no jornal e verificou muita semelhança com o indivíduo que estava acompanhado de uma segunda pessoa, apoiado sobre uma motocicleta, isso no dia em que sofreu os tiros. Vejam só, ele foi na delegacia tendo visto a foto divulgada nos nossos jornais. Quando saiu a foto, ele falou, o cara é muito parecido, a compleição física é muito próxima do cara que estava quando eu saí do hospital. Estampada no jornal. Ambos usavam capacete, um deles estava sentado sobre a nota. A pessoa que estava de pé apoiada sobre a moto é muito semelhante à foto da imprensa. Nessa oportunidade, observou pelo vidro de uma sala uma pessoa presa e a qual é idêntica àquela que viu apoiado na moto. Como é que foi feita a identificação? Como que foi feita a identificação? Na delegacia tem uma sala de identificação, tem uma porta com uma janelinha de vidro, a pessoa é colocada lá dentro, ele estava do lado de fora. O que fizeram para a identificação? Ele já tinha visto a foto, ele já tinha visto a imagem do acusado na imprensa, e o que chamou a atenção dele é que era, sim, parecido com a pessoa que ele teria visto. Colocaram de capacete, ele ainda falou, de capacete com a viseira fechada. Não só de capacete. Capacete com a viseira fechada. Reconheceu a complexão física e a cor de Breno Andrade Cardoso, como sendo a pessoa que viu na data que sofreu o atentado. Embora a pessoa estivesse de capacete, era possível ver parte de seu rosto e reconhecer essa pessoa sem dúvida nessa oportunidade, o que faz com e sem capacete. Ele viu com e entrou com a viseira fechada, que eles colocaram, e sem. Não foi reconhecimento fotográfico na delegacia, que a gente apresenta um auto fotográfico, tem 6 fotos, 10 fotos, quantas fotos couberem ali no computador, e a pessoa escolhe. Não foi feito isso. Não foi feito o reconhecimento colocando 3, 4 pessoas parecidas ali para ver quem que era. Não. Ele chegou dizendo, eu vi a foto do cara que foi preso. Ele parece sim. Trouxeram ele de capacete com viseira baixada, ele reconheceu. Tiraram o capacete, ele reconheceu. Está aqui a folha 68. Não tem herb. Não é a questão da herb, não é a questão do celular. A vítima o reconheceu. Vou passar o depoimento da vítima mais um pedacinho para vocês. Pergunta da defesa. Ele diz, sem dúvida foi ele. Não tenho dúvida que foi ele. Não tem dúvida com relação à autoria de quem atirou. Ele pode continuar negando, pode trazer laudo questionando o relatório de investigação, pode trazer laudo fazendo o que for. A vítima está dizendo. A ex-companheira dele está dizendo. Está aqui no depoimento que foi lido para Vossas Excelências. Vocês ouviram o depoimento que eu passei aqui? Pedido da defesa e pedido meu. A vítima disse que foi ele. A vítima disse que reconheceu ele. A vítima disse que tinha se relacionado com a ex-mulher dele. A ex-companheira disse das ameaças no
e do perfil. Quando ela for ouvida aqui, Maria Madalena, folhas 28, para vocês não precisarem ficar folhando aí nos autos, lá embaixo coloca o número 28 na página, ele já pula direto, não precisa ficar folhando todas as páginas. Vocês conseguem pagar um cafezinho para mim também? Quentinho, eu não vou recusar. Café, doutor? Quer um cafezinho, doutor? Aceito. Com açúcar ou sem açúcar? Você com açúcar, meu cara? Perfeito. Já vão servir o senhor. Ela diz o seguinte, Maria Madalena, conviveu com Breno por 13 anos, estavam separados. Tinham muitas idas e vindas, né, lá embaixo. Nenhuma dessas que estava separado veio a saber que a declarante teve um relacionamento com Rogério, que diante da descoberta, Breno ficou muito enfurecido e passou a dizer à declarante que ainda mantinha um relacionamento com o Rogério. Esclareceu que atualmente não estava tendo nada com o Rogério, que porém ficou com ele há quase um ano. Nada mais sendo que atualmente nem mantinha contato, que Breno passou a dizer à declarante que tinha conhecimento sobre a rotina de Rogério. Como é que ele teria conhecimento da rotina de Rogério se ele já não soubesse quem era o Rogério e não estivesse procurando? O que ela complementa, folhas 66. A foto foi da rede Facebook de Rogério. Essa foto estava no computador e foi apagada por Breno, porém ficou na lixeira. Quem já apagou algum arquivo sabe que ele vai para a lixeira, né? Clicou lá na lixeira, viu propriedades, viu a data que a foto foi tirada. Foi tirada próximo ali. Nesse dia, Breno estava com o computador, então foi ele que baixou, né? Quando pegou o computador, viu, tem mensagem gravada, aí ela fala aqui embaixo, Breno tomou conhecimento do envolvimento da declarante com o Rogério, tanto que fez várias ameaças à declarante, dizendo que iria matar Rogério, pois conhecia a rotina dele, o local de trabalho e o endereço. Observando outros dados no computador, verificou que ele tinha criado um perfil fake, portanto, na rede social de nome Priscila Cândido, inclusive com uma foto de uma mulher desconhecida. Desse perfil, a declarante observou que entre os amigos da Priscila, você vê lá quem que são os amigos, um dos amigos estava o Rogério. Quer dizer, ele criou, chamou o Rogério, um perfil de mulher, chamou o Rogério, começou a conversar com o Rogério para puxar a informação do Rogério. Saber onde ele trabalhava, que hora que ele saía, ou vamos sair junto, quando que você pode me pegar, e foi buscando informação. A foto da capa do perfil era uma foto da declarante que ela tirou de uma paisagem próximo da Eldorado. O que ele falou na foto? No perfil, que ela trabalhava na Eldorado. Só que ele tinha namorada na época que trabalhava na Eldorado. Ele deve ter perguntado, você conhece a Priscila Cândido? Né? Não conhecia, não era funcionária do Eldorado porque não existia. Ah, tem mais de 5 mil funcionários na Eldorado. Tudo bem, mas o pessoal se conhece. Não é difícil levantar o nome de alguém lá. Era falso. Outro fato que chamou a atenção. Fabiane, irmã de Breno, logo após o fato, logo após o crime, ou seja, por volta das 7h30 da manhã do dia 10, foi com uma motocicleta até o seu local de trabalho e alertou para que fugisse, pois os familiares de Rogério, vítima, poderiam tentar alguma retaliação com a família de Breno. Por que, se ele não fez nada? Por que a irmã ia estar preocupada com a cunhada? E também contra a declarante, que preferiu permanecer, pois não tinha nada a ver com os fatos. É claro que até a família de Breno sabia que foi ele o autor dos disparos, conclui a Maria Madalena. A declarante tem muito medo de Breno, pois ele acabou cumprindo as ameaças contra Rogério e tem medo que ele cumpra as ameaças que fez contra a declarante também. Ela fala aqui na ligação anterior, ele disse, ontem, dia 9/12, antes do crime, Breno, mais uma vez, ligou para a declarante pedindo para a mesma voltar e conviver com ele, sustentando que seria a última ligação que pediria a declarante tal coisa, que a declarante novamente recusou-se a voltar com Breno e desligou o telefone. Né? Que na data de 10/12, logo pela manhã, tomou conhecimento que Rogério foi alvejado por vários disparos e está hospitalizado, que após tais fatos, Breno não mais ligou para a declarante. A declarante atualmente não sabe de seu paradeiro. Que a mãe entrou em contato com familiares de Breno e ninguém da família sabe onde Breno está, estando mesmo desaparecido. No dia dos fatos, logo após, a irmã do acusado corre atrás da cunhada e pede para ela fugir, pois a família da vítima poderia retaliar. Por quê?
Porque foi ele o autor dos disparos. Não tem por que ter outra retaliação. Ela tinha ouvido dele ameaça no dia anterior, numa ligação que durou longos minutos. Não tem nada com Herb até agora. Não tem preocupação com o telefone até agora. A questão é, isso aqui está demonstrado pela prova testemunhal, pelas circunstâncias do fato, mas ele nega, doutor. E ele está negando desde então. Por que ele fugiu? Por que ele fugiu? Largou o carro lá e caiu na quiçaça. Depoimento do pai. O que o pai dele diz? Folhas 33. Senhor José Antônio. O filho tem um relacionamento amoroso com Maria Madalena, com a qual convive por cerca de 13 anos, tendo com a mesma 2 filhos, que Breno e Maria Madalena viviam se separando, sendo que a última separação ocorreu há cerca de 45 dias. Maria disse ao Breno, na presença do declarante, que não estava feliz, que Breno não aceitava o fim do relacionamento, ficou transtornado, informando que o Breno quase não ficava no trabalho, pois saía e voltava a todo momento. Esse é o comportamento que ele declarou aqui? Por isso que ele falou o que aconteceu? Não, eu não estava indo atrás, não tinha nada. A gente ligava, conversava, mas não tinha nada. É o pai. Aí eu apertei e falei, cara, mas teu pai está falando para você que você não falou isso. Ah, meu pai é analfabeto. E tá, e o que tem a ver o pai ser analfabeto? Com o fato dele ter presenciado isso e estar depondo dessa maneira contra você. Ah, o meu pai é mentiroso. Então tá bom. Que por várias vezes Breno foi atrás de Maria para tentar a reconciliação. Não é ligar, foi atrás. Que a situação piorou, pois Breno veio a descobrir que Maria, em uma das separações que tiveram, acabou se relacionando com um rapaz que é enfermeiro e trabalha no Hospital Auxiliadora. O Rogério. Olha aqui, o pai falando que piorou quando ele ficou sabendo, que foi exatamente o que a Maria falou. Só ele não mente. O pai mente, a Maria mente, a irmã mente, todo mundo mente. Os policiais que investigaram mentem, só ele não mente. Vejam só que coincidência. Que o declarante tentava dar conselhos a Breno, pedindo que o mesmo colocasse a cabeça no lugar, esquecer a Maria e tocar sua vida. Mas Breno não queria ouvir ninguém e se irritava com os conselhos. Que Breno não chegou a comentar ao declarante que pretendia maltratar o rapaz que havia se relacionado com a Maria. Que o declarante não sabe se Breno possui arma de fogo. Que na data de hoje, 10/12, Breno deixou o seu veículo estacionado próximo ao seu local de trabalho. Detalhe, local este onde também trabalha o declarante, quer dizer, o pai dele trabalhava lá e desapareceu. O pai falou que ele largou o carro lá e sumiu. Ele trabalhava junto com o pai e era próximo ao local de trabalho. O pai não sabia que ele tinha ido para o chácara, para o sítio, para onde foi. Fugiu. Fugiu. Então o pai aqui confirmando, nós encontramos o carro ali, o policial falou, nós fomos fazer diligência e encontramos o carro ali. Mais que isso. Edilson, folhas 65. É tio do Breno. É do conhecimento do declarante e de alguns familiares que, durante o período em que Breno esteve separado da sua esposa Madalena, ela teve um caso com um rapaz. Breno acabou sabendo que a mulher teve esse caso, porém não sabia com quem, e esse caso era mantido em sigilo. A vida conjugal era bastante complicada. Tomou conhecimento pelos fatos pelo rádio, e como já sabia que esse rapaz foi vítima, teve o caso com Madalena, telefonou para o Breno e alertou sobre o crime, pois ele teve envolvimento com Madalena e teria ameaças contra Breno, achou melhor alertá-lo. À toa. À toa. O tio já sabia, a família já sabia, todo mundo já sabia, o pai sabia e tinha falado, né? Só ele que não conhecia, que não sabia de nada, né? Que não estava com o laptop, que não criou o perfil, que não chamou a vítima Rogério, que não conversou com o Rogério, né? Aí, durante o seu interrogatório, foi tentada virar a mesa para que a companheira, a esposa, fosse bandida. Eu li o depoimento e ela falou que tinha medo dele. Vieram questionar o fato dela ter largado os filhos e saído daqui, inclusive falando que ela saiu para ganhar vida fácil lá fora. Não tem prova nenhuma de que ela saiu para ganhar vida fácil. O que tem aqui é a declaração dela dizendo que tinha medo. Ela foi embora. O Rogério, vítima, foi para Cuiabá.
Ele voltou agora em abril do ano passado. Ele tinha ficado desde que saiu em Cuiabá. Vazou. A vítima, a ex-companheira, saiu do país e largou os filhos. E é porque ela quis ganhar vida fácil, não é porque ela estava com medo. O Rogério não atendeu o filho dele, não, só ficou sabendo do atendimento. Comentou com ele para quebrar o gelo. Imagina o desespero do Rogério ao dar de cara com ele ali no hospital. Ele que estava dentro do hospital. Mas puxou o papo e falou, inclusive, teu filho esteve aqui. Não falou que cuidou, porque não foi ele que cuidou. Mas a questão é, com tudo isso, com todas essas informações, nós tivemos acesso à bilhetagem, que é o extrato do celular, o extrato das ligações por ele realizadas e por ele recebida. O extrato direto e o extrato reverso. Onde está isso? No relatório realizado de inteligência feito pelos policiais. Faço uma homenagem, como faço em todos os júris, aos policiais, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Em especial ao nosso setor de inteligência. Quando eu trabalhava no GAECO, 2009 a 2011, nós já tínhamos disponível lá um equipamento que se chama I2. O I2 é um equipamento que cruza informações de inteligência, sejam elas quais forem, cria referências, localiza referências, era como se fosse uma inteligência artificial primordial, né, nos primórdios de cruzamento de informação, em que a gente alimenta, por exemplo, um extrato desse de telefones, e a gente pede para que ele busque referências. O próprio aplicativo cruza todas essas informações, verifica as referências e cria a teia. Quem se relacionou com quem, que horário que foi a ligação, e ele dá várias formas de pesquisa. Então, além dele mapear essas informações todas para a gente, ele já dá fórmulas de pesquisar. O GAECO de Mato Grosso do Sul tinha isso disponível em 2009, quando eu estava lá. Até hoje, 2025 aqui, no setor de inteligência de Três Lagoas, isso é feito por um super policial. Ele cruza essas informações na unha. Até hoje eu pergunto para ele, falo, cara, como é que você consegue? Ele fala, eu vou achando as referências e eu busco na unha. Na unha, em 2025. A gente já fazia automaticamente em 2009. E esse cruzamento foi feito, e a análise foi feita também. Tá? Pega o extrato, verifica a ligação, anota com uma cor. Outra vez repete o número, anota com a ligação. Olha o que é isso. Vou mostrar para vossas excelências o que é o extrato. O relatório de inteligência, que não é relatório pericial, é um relatório preliminar, que fala que foi o Breno, a situação que aconteceu, e o relatório investigação complementar. Análise de bilhetagem do telefone de Breno. Tá? Folhas 93, para quem quiser acompanhar. Eu pedi para que fosse lido. Né? Ele começa, de posse da bilhetagem, referente ao número 67, relatório de investigações complementar. Teve um inicial e foi feito esse segundo. Referente ao número 679241, tralalá, do Breno, passamos a analisar. Como no relatório preliminar, ainda no dia dos fatos, apresentamos a qualificação do possível autor do crime, Breno. Tal suspeito foi levantado através da pessoa ligada ao autor, ex-mulher Maria Badalena, tendo motivos passionais. Apresentadas ainda outras informações colhidas no local, onde testemunhas que não quiseram ser arroladas afirmaram que o veículo utilizado foi uma Honda Titan, possivelmente cinza ou chumbo, e que eram 2 os ocupantes, com a suspeita de participação de Breno, restava tentar descobrir quem seria o seu comparsa. Efetuamos várias diligências no dia dos fatos e no dia seguinte com o intuito de localizar o Breno. Ninguém sabia do seu paradeiro. O pai, ouvido na delegacia, falou que ele parou o carro e sumiu. Ocorre que Breno foi preso, mediante mandado de prisão temporária, cumprido em 10/2, 60 dias exatamente após o crime. Quando seu interrogatório, ele fez várias afirmações sabidamente falsas, tentando se esquivar. Afirma que não conhecia a vítima, Rogério. Nós já mostramos que ele conhecia, ele ameaçava, inclusive, a companheira em razão disso. E o pai falou que ele ficou mais agressivo quando tomou conhecimento desse caso do Rogério.
negou ter feito ameaças contra Rogério, bem contra Maria Madalena, sua ex-esposa, que inclusive registrou um boletim de ocorrência contra ele. Que no dia do crime, pouco antes das 7 horas, quando chegava no seu local de trabalho, ele recebeu uma ligação do seu tio Edilson, lhe informando sobre o atentado contra um enfermeiro chamado Rogério, que era para ele ir para casa. O que ele fez? Fugiu. Que todo esse tempo, ou seja, 2 meses, esteve em um sítio de propriedade. Que foi no sítio por volta das 7 da manhã do dia 10, contando com o auxílio de seu pai, tendo deixado seu carro Toyota Corolla estacionado de frente ao local de trabalho. Vejamos, a bilhetagem traz o registro das ligações recebidas e efetuadas da linha do Breno, compreendidos entre o dia 1º e o dia 20. Nós analisamos esses 20 dias porque o crime se deu no dia 10. A gente pega um pouquinho antes, um pouco depois, para ver o que tem de diferente. Ele fez, para Maria Madalena, 74 ligações. Para Fabiane, sua irmã, 22 ligações. Para o Eduardo, o suspeito, eu, até agora, acho que o Eduardo é que estava pilotando a moto. Ele foi preso com uma arma, exatamente uma arma, como a utilizada no crime. Não houve possibilidade de fazer confronto balístico, porque um dos projéteis que ele deixou na vítima, retirado lá em Araçatuba, sumiu. O outro não pode ser retirado sob risco de vida da vítima. O outro desintegrou, né? Ele quebra e esfarela, e inclusive atrapalhou bastante o pulmão da vítima. Então não houve possibilidade de realização do confronto balístico, que é a análise do projétil e verificação se as marcas, as ranhuras do cano da arma, né? Da alma, da raiada da arma, é compatível com a arma utilizada. Ou mesmo se algum projétil tivesse sido... alguma cápsula tivesse sido verificada, né, encontrada, se a percussão é realizada pela mesma arma. Tem vários exames que podem ser feitos. Esses seriam de confronto balístico. O projétil, né, a bala, o chumbo, alcançando a vítima, podendo ser periciado. Nem sempre é certeza. Ele pode estar de tão forma deformado, né, que não dá ranhuras e ranhuras verificáveis por microscópio. Mas, em podendo, a gente consegue fazer o confronto balístico. Não foi possível. Tá? Mas era esse Eduardo. O doutor, e por que o Eduardo não foi denunciado? O senhor denunciou, não fui eu, foi o colega. Denunciou ele com participação de outra pessoa não identificada. Porque nós não temos certeza. Se eu não tenho certeza que foi ele, eu tenho grande suspeita que foi ele. Mas eu não denuncio, porque eu não tenho prova. Eu não consegui comprovar. Eu tenho quase certeza não serve. Certeza eu tenho de quem atirou. Foi ele que atirou, por isso que ele foi denunciado. E o outro? O outro eu não consegui fechar. Tá? E o Ranulfo da Silva, que não conseguimos apurar qual era o relacionamento, 8 ligações. Maria Madalena declarou que os ciúmes teria sido por motivo do Breno, que tentou matar o Rogério, já que ele havia descoberto um breve relacionamento durante o período que estavam separados. Breno atribuía a Rogério a culpa para ela não conviver com ele, tendo assim iniciado uma série de ameaças. Quem disse isso? Foi a invenção do investigador? Não, foi ela que disse. Eu já li aqui 2 vezes o depoimento dela. Maria Madalena trouxe ainda informação que Breno teria criado um perfil falso no Facebook, se passando por mulher, com isso se aproximar de Rogério, conseguindo informações sobre a sua rotina, que a hora que ele saiu do hospital, que ele morava em Andradina, que ele seguia para Andradina logo que ele terminava o plantão, saiu às 6 horas, e foi o momento que pegaram ele ali. O próprio Rogério, em seguida, confirma tal situação, explicando que a tal mulher, na verdade Breno, tentava marcar encontro pessoalmente, fato que ele fez desconfiar. Breno, em seu depoimento, nega conhecer Rogério, fato que é sabidamente inverídico, já que, além de Madalena, o próprio pai de Breno afirmou que, ainda no dia do crime, confirma que seu filho sabia que Rogério, qual profissão ele tinha e onde ele trabalhava. Além disso, Breno informou sobre o atentado contra Rogério através de seu tio Edilson, que teria ligado para ele informando sobre tal fato, usando o celular e tal. Fato inverídico, já que analisado o extrato, não há qualquer ligação. Há ligação no outro telefone. Verificamos no extrato telefônico de Breno várias ligações entre ele e Maria Madalena. Notadamente, o último contato entre eles ocorreu no dia 9, véspera do crime, às 16h24. Conversa com duração de aproximadamente 27 minutos. A última tentativa de reconciliação, como ela falou, é a última vez. Ele tinha avisado que era a última vez que ele teria ligado. Fabiana, irmã do Breno, conversa com ele. Uma ligação que chama atenção no extrato é que logo depois do fato ocorrido às 6h30, Breno liga para Fabiana, às 6h59, sendo que estava numa herb que atende o local do crime, ou seja, a herb localizada na rua Alaor Pimenta. Ainda se falaram mais 4 vezes, 7h10, 7h20, 7h38 e 7h43.
Breno fala também com sua outra irmã Tatiana, e logo que o fato é consumado às 7h15. Fato que explica o nervosismo dela quando foi procurada e perguntado sobre Rogério. Breno conversa ainda com Ranulfo no dia 10. Né? Fato curioso é que há registro de outras ligações na véspera, no dia antes e logo após o crime. Ainda não se sabe e não se apurou qualquer correlação. Por último, verificamos que Breno conversa com o telefone pertencente a Eduardo, que ele falou que não conhecia, né? Que não sabe quem é Eduardo. Ele faz ligações para ele, e esse cara tem porte de arma, roubo, tráfico de drogas, e na véspera, pouco antes do horário do crime, eles se falaram. Às 18h23, às 18h42, às 19h20. Todas conversas breves. Depois se falaram no dia dos fatos, às 5h27, 5h43, 5h45, 5h48. Lembrando que era sabido que o Rogério deixava seu turno de trabalho no Hospital Auxiliadora por volta das 6 horas da manhã. Oportunidade que foi utilizada uma motocicleta de seu uso, que se deslocava da residência que fica em Castilho. Nesse sentido, verificamos a localização das chamadas entre Breno e Eduardo, as duas primeiras, cada qual com sua herb, que atende às respectivas residências, e foram acompanhando, deram a identificação na página seguinte do Eduardo e verificaram. Eu só peço uma atenção a um fato. Essas ligações que foram efetuadas entre Eduardo e Breno, antes do crime, porque o superperito que foi contratado aqui, que trouxe um laudo que não vale nem para forrar o fundo da lata de lixo, questiona o fato deles estarem se ligando, e é risível esse questionamento, porque isso não constaria num laudo pericial. Isso são ilações que um perito jamais levantaria. Mas é tão risível que alguém não veja correlação com isso estar acontecendo, que eu já vou colocar para vossas excelências a vergonha alheia. Legenda do extrato que vem em seguida. Número A, quem fez a ligação. Número B, quem fez a ligação. Endereço da ERB, ERB, Estação Rádio Brase, né? De quem liga, RE. Endereço da Estação Rádio Brase, RS, é o endereço de quem estava recebendo a ligação e o tempo que durou a ligação. Em seguida vem o que eu falo que o nosso investigador e os nossos investigadores fazem na unha, que é a análise dessa planilha. Joga num programa de planilha, tenta fazer alguma correlação na unha, tá? E a gente já fazia em 2009 no ITU, tá? E aí vem páginas e páginas das ligações. Tudo bem? Ligações efetuadas, ligações recebidas, em nome de quem que está cadastrada a linha. E ele segue aqui tudo isso para mostrar. Folhas 107. Esquema das ligações entre Breno e Eduardo. Ligações efetuadas na véspera do crime, as ligações se deram 18h23, 18h42, 19h20. Lembrem que ele tinha ligado às 16, última ligação para Madalena, 16 horas, ficou 27 minutos falando que seria a última tentativa. No dia do crime, as ligações 5h27, 5h43, 5h45, 5h48, e a vítima saía 6 horas do hospital. O perito vai falar, se eles estavam juntos, por que que estavam se ligando? Não há nenhum sentido nisso. Em seguida, tem uma fotografia que mostra aqui, e eu vou explicar bem rapidamente, a leitura da ERB. A estação Rádio Brase, ela tá demonstrada aqui nessa foto, e ela tem esse círculo que mostra o alcance regular dela. Tá? O alcance padrão dela está aqui, e ela coloca no ponto desse traço que está apontado aqui, marcado para vocês, a base, a antena efetivamente. Então, é aqui, nesse pontinho no centro do círculo, que está a antena. Quando um telefone busca o sinal dessa antena, de onde ele está, é marcado o ângulo dentro do círculo, é o azimute. Tá? Se a gente pensar numa bússola, se a gente pensar numa rosa de graus ali, nós vamos ter o 0, o 360, e a ligação vai estar marcada. Quando que foi? O azimute tal foi a ligação. Nos mostra a posição em relação à antena que o telefone puxou o sinal. Então, se eu tenho uma antena aqui e eu estou nessa casa aqui, se eu fizer a ligação, vai ficar registrado que o azimute utilizado por mim era esse, com relação ao sinal que a antena fornece. Tudo bem? Ele não fala onde eu estou. Ele fala dentro do espectro de alcance da antena a direção em que eu estou.
Essa é a análise do azimuth. O ponto, plotagem de ponto, a gente tem por outros meios hoje, não pelo azimuth nem pela leitura da Hebe. Essa informação me dá a relação com relação à antena. É essa informação. E aí, o super perito, que não sabe nada de estação rádio base, fica perguntando, não tem por que querer saber onde mora fulano, não tem por que saber onde mora ciclano, onde trabalha, onde não trabalha. Tem, porque quando ele faz ligação e ele está nesse local, a gente consegue mostrar, espera aí, a antena pingada é essa, o azimuth é esse, o que tem nesse azimuth? Tem o endereço utilizado por ele. Então, se a ligação veio dali, eu sei onde ele estava. Ou posso afirmar que ele estava próximo à sua residência. Se eu tenho aqui nesse ponto, para essa antena, um local de trabalho, e se passa uma ligação dessa antena para esse azimuth, eu tenho como dizer que ele estava no local de trabalho ou próximo. Por que que eu posso inferir isso? Porque não teria como ele estar usando essa antena e não ter nada relacionado ali. Quando eu mostro que ele estava aqui, durante a ligação, aí ele pega essa antena, aí ele pega essa antena, aí ele volta para essa antena, o que que eu mostro durante aquela ligação? Que ele estava em movimento. O telefone ligado naquela ligação buscou essa antena e buscou essa antena, por quê? Ele estava se deslocando. É isso que nós fizemos a leitura. É disso que nós nos baseamos. É com isso que nós estabelecemos correlação. Se eu tenho duas ligações realizadas de telefones distintos, de mesmo ponto na estação rádio base, o que eu posso concluir? Que essas pessoas estavam próximas. Elas estavam utilizando a mesma antena e estavam no mesmo ponto de azimuth. Se eu tenho correlação com relação a elas, no fato delas estarem ligando uma para a outra, eu posso dizer que elas estavam na ligação com a mesma antena. Ah, mas não faz sentido para o gênio do perito que foi trazido aqui, eles estarem se ligando antes do crime, se eles iam praticar o crime juntos. Com que veículo que ele falou que fugiu e parou o carro lá para sair? Com um Corolla. Qual foi o veículo do crime? O carro, a moto utilizada? Uma Titan cinza ou chumbo? Do Eduardo? Moto. Ele estava indo de carro, o Eduardo estava indo de moto e eles estavam se contatando para chegarem até o hospital. O hospital, onde às 6 horas, quando a vítima saiu, identificou ele apoiado na moto. Garupa da moto. Que efetuou o disparo? Garupa. Por que eles estavam se ligando? Porque um estava no veículo e o outro no outro. Simples. Não tem nenhuma razão lógica, diz o perito, super perito, para eles estarem se falando se eles estavam indo praticar o crime juntos. Tem, porque um estava num veículo e o outro no outro. Tem, porque a partir dali eles se utilizaram da moto e o telefone que estava ligado era o dele. Quando pinga o telefone, é dele, lá na Ranulfo. O que isso quer dizer? Que foi verificado que o telefone dele foi utilizado próximo ao local do crime. Ah, mas eu tenho uma empresa. O próprio juiz falou, escuta, mas a empresa que você falou que tem não tem nada a ver com a estação rádio base do crime. Nada a ver. E aqui, em seguida, a folhas 385, há um esquema, aqui na horizontal, há um esquema, mapa do deslocamento de Breno na manhã do dia 10, data da tentativa de homicídio. Aqui mostra a residência do Eduardo, aqui mostra a residência do Breno. Vocês podem ver que os pontos que são marcados em relação à estação Rádio Brase mostram que as residências, apesar de atendidas pela mesma antena, são distantes, então mostrariam azimuths diferentes. Lembrem-se, a setinha partindo do meio do círculo até o local do imóvel mostra que eles estavam em azimuths diferentes, ainda que atendidos pela mesma estação Rádio Base, mostra que durante a ligação ele deslocou entre estações Rádio Base e mostra que no local em que o crime foi praticado, a antena era outra e foi marcada ligações realizadas pelo telefone. Às 5, o que diz a legenda aqui, e os policiais
demonstram e relatam da investigação e da análise que realizaram. Breno começa a utilizar o telefone às 5h27, usando a Hebe 01, onde está marcado 01. Que atende a sua residência, ele conversava com o Eduardo, e ele ainda volta a ligar para Eduardo às 5h43, ainda usando a mesma Hebe. Mostrando aqui onde eles estavam antes de irem até o hospital. Já às 5h45, ele faz uma nova ligação para o Eduardo. É o telefone dele, ele não nega que é o telefone dele. O telefone foi identificado do Eduardo. O Eduardo falou que o telefone era dele. Fala que os dois não se conhecem, mas eles estavam se ligando no dia do crime. Agora usando a estação Rádio Brasil 2, que atende o Eduardo. O telefone já pingou, dizendo que eles já estavam se deslocando. Ele no Corolla, o Eduardo na casa dele. O telefone de Breno fica sem uso por mais de 1 hora, voltando às 6h59. O crime ocorreu às 6h30. Nessa ligação que Breno faz, para Fabiane, ele usa a Hebe justamente que atende o local do crime. Está lá. Ele falou que não estava lá. Ele falou que não passou por lá, que não tinha nada disso. Breno liga novamente para a irmã Fabiane às 7h10, 7h20. Agora usando a estação Rádio Base que atende a sua casa. Fabiane foi aquela que correu na Maria Madalena e falou, depois de conversar com ele, correu lá e falou, foge, porque os parentes da vítima Rogério vão vir atrás de você. Como é que ela sabia? Porque ele tinha ligado para ela. Às 7h38, Breno recebe ligação da irmã Fabiane, usando a estação Rádio Brasil 2, nas proximidades da casa do Eduardo. Às 7h48, Breno novamente, ligação para Fabiane, agora usando a estação Rádio Base 4, mesma antena quase multidirecionada para a região da Lagoa Maior. Finalmente, às 7h50, Breno mantém contato com o número desconhecido, usando a estação 5, que direciona a saída de Selvíria, já fugindo. Pois bem, peço a vossas excelências agora um minutinho de atenção, doutor. Eu fiz questão de tirar um para cada um. De folhas 678, o certificado a folhas 680 e a foto de folha 712. Eu vou pegar um para cada um. Quanto tempo? 20 minutos, doutor. Então, meia hora a mais, doutor. Para esclarecer, o senhor passou para o advogado de defesa e para os senhores jurados é o documento que é esse relatório de inteligência, né? Só para esclarecer. Exato. É a cópia, doutor. Passei para os advogados para verificar o que era. E tá? para os só quanto a esses, a defesa, a questão de ordem que foi levantada é que a defesa queria que o juiz chamasse esse senhor para ser ouvido aqui hoje. Já foi resolvida essa questão, mas ainda assim eles apresentaram um parecer por ele lavrado. Esse parecer por ele lavrado traz o seguinte, começa assim, fulano, informática, perícia e investigação limitada, empresa tal, endereço tal, site, www. Não vou falar aqui porque está gravado, tá? .com.br, não quero constranger o cidadão. Esse site não abre, eu juntei aqui, peticionei, está nos autos, tá? Vocês podem ver aí que o site não existe. Aí eu não tenho como saber do site. Tem um e-mail e tem um telefone do cidadão. Parecer técnico pericial, telefonia celular, ERBs, estações Rádio Brase, por isso o Szinho ali, plural. Solicitante, o Breno, perito, é o fulano, perito criminal em São Paulo no período de 82 a 2007, 26 anos, não dá 25. Então ele já errou, inclusive, no tempo que ele trabalhou. Tá? Mas tudo bem, ele não é bom de conta, ele não veio fazer perícia contábil, né? Ele veio fazer perícia de estação Rádio Base. Vamos ver se ele melhora. Formado pela Academia de Polícia de São Paulo, site www.fulano.com.br, o site não abre.
Aí você entra lá, qualificação do perito. Foi perito de 82 a 2007, 26 anos, não é 25. Depois ele fala os cargos que ele atuou, não sei o que, mas eu trouxe a cópia para vocês da 680. Polícia Civil de São Paulo, Academia de Polícia, certificado. O diretor da Academia de Polícia expede o presente certificado para o fulano, que, por ter sido aprovado em 12 de agosto de 82, no curso de formação técnico profissional de perito. Como é que é? Ele fez um curso técnico profissional de perito em São Paulo, em 82. 1982, não precisava de concurso para ser perito, e para essa função que ele foi atuar, fazia um curso técnico. Tudo bem? Era a legislação lá na hora, botaram ele lá para atuar, deram um curso, treinaram ele para atender como perito ali local. Isso o torna perito? Não. Coloca ele no cargo de técnico pericial da Polícia Civil. Ele estava atuando dentro do Instituto de Criminalística para a Polícia Civil, mas não o faz perito. Mas vamos lá. Término do curso, 12 de 8 de 82, não fala aqui a carga horária, né? Mas a média final dele, 76,94. Se o curso não ia até 80, ele passou no talo, né? 7,5, 7,7. Não foi bem aprovado, mas foi lá, trabalhou bastante tempo, não são os 26 anos, são 25. Daí ele começa. O histórico consta que Breno, com o material técnico probatório utilizado, foram incluídas análises de bilhetagem. Inconformado com o conteúdo dos investigadores e por tratar de matéria essencialmente técnica e, portanto, alheia à competência de investigadores, foi solicitado e contratado o serviço do perito independente, no caso eu. Né? Ele fala, análise criteriosa, elaborei um laudo técnico com resultados e conclusões a serem apresentados. Isso aqui, além da negativa de autoria dele, isso aqui é que vai se basear a defesa para dizer que ele é inocente. Vejam só. Essa página eu não dei porque eu já quero o salto para a gente já nem considerar o que está aqui. A última página que eu passei para Vossas Excelências é a análise que ele fez de folha 712, depois que ele faz um monte de tergiversação com relação às considerações do relatório de investigação, que não é um laudo técnico, é um relatório de investigação dos policiais, ele não pode criticar, porque isso é função dos investigadores, fazer um relatório de investigação. Com o relatório de investigação apresentado, ele criticou, falou, virou e aconteceu, falando que estava tudo errado, só que ele não teve a hombridade de dizer que estava fazendo um laudo indireto, porque ele fala que não teve acesso ao CD com o extrato de bilhetagem. Então, ele fez um laudo sobre o documento que está nos autos e não teve acesso ao autor dos documentos. Ele pegou a cópia, isso é laudo indireto, ele já erra e não é perito nenhum, porque perito nenhum falaria isso. Mas vamos só à conclusão. Qual a relação da residência do Breno e o local dos fatos ele faz? Para questionar a bilhetagem, para questionar o deslocamento, para questionar o tempo de deslocamento e dizer que as ligações mostram que ele não estava no local do crime, o que fez o senhor superperito em estações radiobase? Colocou aqui o endereço da residência do Breno, Rua Rui Barbosa, 1745, botou um pontinho aqui no Google Maps. Local dos fatos, Avenida Ranulfo Marques Leal, 3.400. Qualquer pessoa de Três Lagoas sabe, nessa foto onde está o pontinho. Depois da ponte do Rio Paraná, ele botou o pontinho do local do fato no estado de São Paulo. Ele não sabe nem onde termina o município de Três Lagoas. Ele botou o pontinho depois da ponte. Esse outra cor aqui, que só Vossas Excelências receberam, não é azul à toa, é água. Ele pôs do outro lado e fez todo o cálculo dele, situando o local do fato no estado de São Paulo. Ele não sabe nem onde ele está. Ele não sabe nem para onde ele está virado. E aí vem fazer um cálculo que o tempo... Lógico que o tempo você botou lá no estado de São Paulo, chefe. Aí ele vem questionar, dizendo que, olha, apesar, na conclusão, reconhecendo o afinco para esclarecer o crime dedicado pelos policiais, ele vem concluir que está tudo errado, que só ele que está certo.
Um dos nossos investigadores que fez o relatório de inteligência e faz as análises de herbes nossa aqui, ele é formado em geografia. Análise de mapa, análise de posição cardial, análise de georreferenciamento. Ele é formado em geografia. Ele passou na Polícia Militar com nota 9,44, não é 7,6. Ele passou na Polícia Civil com nota 9,54, não é com 7,6. E ele é formado em geografia. Ele é capacitado em fazer leitura de mapa. E ele jamais colocaria o local do fato, que é na frente da UFMS, da entrada e ali da nossa lombada eletrônica, como sendo do outro lado da ponte no Rio Paraná. Já no estado de São Paulo. Mas não é só aí que erra o laudo. Quem quiser acompanhar agora no laptop, tá? O laudo vem dizendo o seguinte: metodologia. Como metodologia de análise, posicionou-se no mapa fornecido pelo Google Earth os endereços das herbes. Da Claro, apontando no site da Anatel, relacionado com o posicionamento informado pelo solicitante. Que herbes de que ano? A gente fez a avaliação da investigação em 2013. Ele não fala se ele verificou as herbes de 2013 ou as herbes de 2025, porque houve alteração. Ele não fala qual mapa que ele utilizou do Google Earth. Ele não fala se usa o Google Earth gratuito, que é desatualizado, ou o Google Earth pago. Ele não mostra aqui, mas isso ele achou que era metodologia de investigação. A seguir, analisamos as trajetórias prováveis, utilizando as herbas. Peça de exame, aqui que um perito jamais diria o que ele disse. Trata-se de cópia do relatório da empresa relativo ao terminal, o qual registrou automaticamente os seus dados. Trouxe aqui o relatório. Comentários do relator, ele faz. Consiga inicialmente que o relator não teve acesso direto ao CD-DVD que contém, sem acento, ele é analfabeto, o documento original relatório de bilhetagem da Claro. Ele não sabe português, ele não sabe sobre perícia e ele não sabe sobre relatório. Ele deveria dizer nesse momento: esse relatório é um relatório pericial indireto. Eu não tenho acesso ao material. Eu estou tirando cópia do processo. Então é um relatório indireto. Não é relatório direto. Então ele já não pode nem fazer as ilações que ele fez. O material aqui exibido foi extraído de folhas 89. Quer dizer, ele não pegou o extrato de bilhetagem. De qualquer forma, o relator lembra que o relatório de bilhetagem, com os comentários dos investigadores, está reproduzido na íntegra no processo, para o leitor. Ele faz um relatório para o leitor. Telefonia celular. Não é objetivo do relator elaborar um tratado sobre telefonia. Apenas abordará a tecnologia e aspectos básicos. Perito é contratado para falar aspectos básicos ou para trazer pericialmente o conhecimento técnico a respeito do assunto? Ah, ele deve ter sido contratado por Lauda e devem ter pedido para ele dar uma enxugada, né? Então ele não põe. O telefone é dotado de potência. E eu estou lendo potência, mas não está grafado potência, né? Ele esqueceu que a palavra tem acento, né? Nem isso não dá certo. Essa comunicação é visualizada por ERB, estrategicamente posicionadas e mantidas. Nem concordância ele não consegue fazer de plural e singular. Ô Lara, mas você está falando isso porque você é filho de professor de português? Não, porque a língua pátria deve ser respeitada. A língua portuguesa, a última flor do laço inculta e bela, como diz Rui Barbosa, deveria, no mínimo, ser respeitada por quem se dispõe a fazer um parecer técnico para ser juntado num processo em que está se decidindo a vida de um matador, né, de uma pessoa que tentou matar aquele que estava se relacionando com a sua ex-mulher. A ERB, também denominada célula, então são as ERBs, né? Faltou essa aqui. E por isso, popularizado o termo telefonia celular, cobrem, a estação está em singular e eles cobrem, né? Eles sempre se comunicam através de ERB, tanto aqueles que estão um do lado do outro, como aqueles que estão milhares de quilômetros. Milhares de quilômetros o quê? Ele não completa a frase, ele não sabe nem o que está falando, de onde copiou isso aqui, né? Área de cobertura. A ERB é uma estrutura física de tecnologia distribuídas geograficamente por critérios técnicos que defendem de estudos. Peraí, é singular ou plural? Ele está falando de uma antena ou outra? Ah, Lara, mas está chato você ficar falando que o cara não sabe escrever.
Não, ele que se falou perito. Se ele é perito e está apresentando um laudo para ser julgado no processo, nem o português ele não cuidou, o local do crime ele não acertou. A formação ele não tem. Perito ele não é. Português ele não sabe. Mas vai ser usado aqui como a salvação do Breno. Considera-se também que existe área pontual de terreno que são cobertas. Área pontual são cobertas. Pô, é analfabeto com força. E não são cobertas nem por uma nem por outra. Como é que é isso? De humor aqui, de humor total. Mas vamos lá. Dessa forma, da mesma forma, um aparelho celular enxerga dessa forma. Item 4, folha 690. Aí, no item 5, as distâncias de cobertura de cada herb dependem, são distâncias, né? A gente escreve assim, a gente pode falar assim, errar eventualmente, mas é um laudo. Foi pago para ele fazer isso aqui. Foi contratado, ele não fez de graça. Ele recebeu para fazer isso aqui. Se ele não é técnico de telefonia, se ele não é engenheiro, se ele não é especialista, o mínimo que ele tinha que fazer é fazer uma revisão ortográfica, né, antes de entregar. Né? Ele já não explicou como é que é telefonia, porque ele fez básico, porque não queria se alongar, por não saber. Podem variar de poucas, dezenas de metros. E aí vai. Né? Pois bem, aí ele vem aqui e fala, sobre o relatório de investigações complementar. Na folha 85 tem lá, relatório de investigações. Não está falando que é laudo pericial, não está falando que é laudo de perito, está dizendo que é um relatório de investigações assinado por 2 investigadores. Comentário do relator. Inicialmente reproduzimos o cabeçalho, por isso não há nada a comentar. Poxa, que ótimo, hein? Você é um belo comentador. Comentários do relator. Embora não seja exatamente uma informação de cunho pericial, as declarações dos investigadores são imprecisas e subjetivas. Ah, vá. Você está fazendo subjetivismo numa perícia técnica que não compete subjetivismo. Perito e técnico não fazem ilações, fazem apontamentos com base na técnica. Ele não tem técnica, ele não é formado e ele passou com 7,5 num curso técnico em 82. Do ponto de vista formal, uma pessoa só pode ser considerada testemunha em um processo se for arrolada e ouvida nos autos. Quem disse isso? Isso é testemunha judicial? Ele, que não é formado em direito, ou não mostrou ser formado em direito, está querendo aqui falar que os policiais usaram um termo jurídico errado? A análise era da Estação Rádio Brás e ele está querendo dar pitaco, que já não sabe de engenharia, de telefonia, agora em direito? Se não foi arrolada, independente do motivo, ela não será formalmente testemunha. Os investigadores, nesse caso, estão atuando com portadores de informação de terceiro. Portadores de informação de terceiro. Eu achei que era doença. Né? Esse tipo de declaração é conhecido como testemunha de ouvir dizer. Se o testemunha de ouvir dizer, ele provém de quem? De testemunha. Ele se desdiz. Né? Ele quis se meter no direito e ele conseguiu, em 2 parágrafos, se desdizer. Como o processo penal, o princípio da oralidade e o contraditório exigem que as provas sejam produzidas diretamente no processo. O laudo pericial não necessariamente. Né? A análise, o exame de corpo de delito, quase nunca. Né? Mas ele já vem se meter. Essas declarações não podem sequer ser consideradas. Não, aí não. Sequer ser consideradas, quantos verbos ser ele consegue pôr com conjugação errada na mesma frase? Mas ele segue. Ressaltando, mais uma vez, que não se exatamente uma informação. Não se exatamente uma informação é o quê? Ele não completa as frases que ele está dizendo. Ele não completa o que ele quer falar quando ele quer se dar ao trabalho de se meter no que ele não devia. Na ocasião, o relator também esclarece que a abordagem infeliz e desprovida de conhecimento técnico sobre o assunto que representa um desserviço à justiça, podendo causar prejuízos irreparáveis, levando a erro outros profissionais envolvidos. A investigação policial, o relatório de investigação dos policiais, que subsidiou a investigação da autoridade policial e a tomada de decisão pelo promotor de justiça, gera danos irreparáveis pela falta de técnica. Ele que não acertou o ponto do local em que os fatos ocorreram e botou lá no estado de São Paulo, realmente, prejuízo para quem pagou. Três Lagoas é considerada uma cidade pequena, e ainda que não fosse a 3ª cidade do estado, pequena,
Ainda que não fosse, por si só, não representa comprovação de prática criminal o fato de uma pessoa conversar com outras pessoas de seu círculo de amizade parentesco com esse interesse. O que tem a ver isso com Três Lagoas? Com não ter envolvimento com prática criminal? A gente tem pouco crime aqui, né? Tem dois tribunais do crime todo mês de PCC. Nós estamos enfrentando porta de saída para o Estado de São Paulo, né? Enfrentando facção criminosa, né? Exemplo e índice de obtenção de sucesso em investigação, apuração. Hoje, inclusive, teve uma operação do GAECO aqui na cidade. Nós não temos conhecimento. Cidade pequena, na quantidade de habitantes, nós somos cidade média do Estado de São Paulo. Tá? Já estamos chegando. Só que é a terceira do Estado. Podendo chegar à segunda. Nós somos a terceira maior cidade do Estado. É pequena para ele, né? Que não sabe nem onde ele se formou. Mas ele segue. As pessoas que não presenciaram os fatos, e até então só pode ser considerada como especulatória. É um português sofrível. Se importante nas investigações. Se não fosse importante, não tinha sido mencionado. Veja só, que ele conclui com isso aqui. De forma técnica, o único comprobatório de que possa ter ocorrido uma possível inverdade seria que não houvesse a ligação entre Breno e o seu tio. Ocorrido aqui, não há motivo para isso que não tivesse sido. Comentário. Ligação entre Breno e Mazarena são registradas. O próprio investigador contaram 24 ligações. Isso significa que ambos se ligavam. Existem ligações que duraram quase 27. E existe umas que duraram 20. Não é isso que está se apurando. Não é que eles se ligavam ou não se ligavam. É a confirmação de que houve uma ligação anterior, que no dia anterior essa ligação durou 27 minutos e ela disse que foi o ultimato. No dia seguinte ele deu tiro no cara, confirmando o que ela tinha falado. Os investigadores sequer conhecem. Poxa, você está falando mal dos investigadores, acerta o português, sequer conhecem, são investigadores. E aí pode-se concluir. De novo, os investigadores sequer conhecem, né? O Ctrl-C, Ctrl-V. Ele devia estar falando de um investigador, quando ele passou aqui, ele esqueceu de corrigir a conjugação verbal. Mas pode-se concluir, do ponto de vista da materialidade do crime investigado, não há nenhum elemento técnico do relatório de bilhetagem que possa ser relacionado diretamente ao crime. Mostramos que ele ligou o telefone, mostramos que ele fez ligações para o tal do Eduardo, antes da vítima sair, mostramos que eles estavam em deslocamento, mostramos que ele estava na herbe do local do crime, mostramos que ele se deslocou para as casas do Eduardo e dos parentes em seguida, mostramos que ele desligou o telefone quando ele fugiu, mas a herbe não mostra nada do crime. Mostra toda a dinâmica em razão do acompanhamento das estações rádio base. O endereço que consta é não de usuário físico, é de um terminal. A distância não podem, e aí vai, cada usuário e com a distância superior, informação, olha só, informação de endereço de herb acessada não pode ser encarada como informação de GPS, porque ninguém falou de GPS. Está falando de estação rádio base. E a métrica é o azimuth. A métrica é verificar se a estação foi alcançada, quanto tempo de duração e quais foram as pessoas que ligaram. É essa a relação que a gente quer. GPS a gente verifica de outra forma. A tecnologia do GPS é que satélites em órbita, e aí ele vai. O empenho e a boa vontade investida aos investigadores de polícia não pode ser confundida com abordagem técnica. Novamente, os endereços não são da herb, são da herb, e não do ponto exato que o usuário do telefone estava. Mesma presepada que foi feita ali. Ah, mas qual que é o conteúdo da ligação? Eu não falei do conteúdo da ligação, eu falei o que ela disse que conversou com ele. Ah, mas ela veio aqui hoje? Não, eu não falei que ela veio aqui hoje, eu li o depoimento dela. Ah, a estação rádio base mostra o endereço da antena, e não do local. Eu falei qual que é o azimuth. Isso aí não precisava nem estar explicando. Um perito nem colocaria isso aqui, porque ele já sabe que a estação rádio base não dá ponto geodesimal marcado de plotagem. Ele dá o ponto de azimuth. Do exame, residência do Breno e a estação rádio base. Segue folhas 704. Ligação do Breno e do Eduardo. Estação rádio base, casa do Breno e a outra estação rádio base. Aí ele vem, segunda ligação, terceira ligação. Aí ele pega comentários dos investigadores. Folhas 706, quem quiser acompanhar, eu já estou indo para finalmente.
706, ele fecha um monte de informações, fecha, põe uma tarja branca e diz o seguinte: isso não é verdade. Esclarece que rasurou alguns textos de forma grosseira apenas para manter o foco no que é preciso comentar. Espera aí, ele não está olhando a bilhetagem, ele está olhando a bilhetagem comentada e ele borra os comentários para ficar no que ele quer, só no que ele quer. Breno realmente ligou para Eduardo nos horários apontados, porém não é verdade que na ligação ele estivesse. Ele falou que não ligou, que não conhece o Eduardo. Eles contrataram um perito para dizer aqui, desmentiu o réu, dizendo que ele ligou para o Eduardo. Então veja bem, o réu não mente. O pai dele mente porque é analfabeto. A mulher dele mente porque saiu do país para ganhar vida fácil. O tio dele mente, a irmã dele mente e o perito contratado mente, dizendo que ele ligou para o Eduardo. 4 vezes antes do delito acontecer. Todo mundo mente, menos o réu, que nega o crime. Os policiais nossos mentiram, mas correto está o perito que disse que o crime aconteceu no estado de São Paulo. É isso aí. E aí o que ele conclui? Ele conclui, desfiz aqui o meu laudo, ele conclui, eu estou no 707, ele vai para 708, segunda ligação do Breno, ligação da irmã, o que ele vem? Aqui, ó. Em resumo, todas as ligações, e aqui ele mostra que ele fez num celular, isso aqui está sendo feito, enviar rotas para o Samsung, né? Ele tirou no celular, ele colocou um endereço, que é amadorismo, ele colocou o endereço do local da casa, o endereço da Ranulfo, mandou verificar o que era isso, o mapa plotou no ponto errado do outro lado da ponte, ele bateu a foto disso e colocou aqui. O trecho dá 27 a 31 minutos correspondendo ao trânsito. Lógico, tem que passar a ponte, tem que fazer toda a saída. Como é que... Trata-se de termo justo para se deslocar. O relatório de bilhetagem registra horário. Então não dá para falar que ele fez isso em 26 minutos. Da análise do relatório da Claro, pertencente a ele, nós temos que dizer que os investigados, feito pelo Genildo e pelo Cledson, né, há graves erros de interpretação. Inclusive, tratou-se de um trabalho imprestável lateado em relações subjetivas e desprovidas de elementos técnicos, só com base na bilhetagem e apontamento de onde era a verificação. As conclusões do relator são corroboradas por erros grosseiros de leitura e conhecimento sobre a análise de bilhetagem. Ele não consegue colocar um ponto no Google Maps e quer falar da leitura de bilhetagem do Genildo que está ali no fundo. Não há um processo nenhum elemento técnico que impute Breno a autoria do fato delituoso. Espera aí. Não há no processo, nenhum elemento que dê autoria. A vítima o reconheceu. A mulher dele disse que foi ele. O pai dele disse que ele sabia. A irmã dele correu para avisar a ex-cunhada para ela fugir. O perito fala que ele ligou para o Eduardo. Não tem nada nos autos? Não, ele podia falar que a interpretação dele da bilhetagem dizia que ele não estava no local. Já para errado, mas não estaria tão errado que nem ele está. E aqui ele coloca ainda, só para falar, não faz sentido dizer que os dois estavam juntos. Porque o que justificaria os dois estarem se ligando se eles estavam juntos? Um estava num carro e o outro estava na moto. Até o hospital. No hospital é que eles aparecem. Põe para mim só o depoimento, está acabando, né? Põe para mim só o depoimento da vítima, por favor, 729. A acusação que pesa contra ele é de homicídio duplamente qualificado, tentado. Como que nós vamos votar? Nós vamos votar da seguinte maneira. Primeiro quesito, materialidade. A vítima recebeu disparos de arma de fogo? Vocês ouviram ela aqui, o laudo diz que ela recebeu. Né? Ela recebeu vários disparos, inclusive está sequelada, está com problema pulmonar, tem uma bala que continua alojada nela. Né? Sim, recebeu. Primeiro quesito resolvido. Segundo quesito, foi ele o autor? A resposta é da vítima. Resposta é da vítima. Solta para mim, por favor.
Só essa diferença de horário. O senhor viu ele lá perto do hospital? Sim, vi. Tem certeza que é ele? Absoluta. É. Certeza absoluta. É a vítima quem disse. Todo o restante é só floreio. É só floreio. A esposa, a investigação, a análise das herbes, todas as testemunhas, os parentes dele, tudo. Motivo, tudo. A vítima está disso. Certeza absoluta que foi ele. Reconhecimento com capacete fechado, viseira fechada, sem capacete. Vão questionar o reconhecimento, vão questionar o capacete, vão questionar a vítima ter visto a foto antes de ir para a delegacia e ela ver que era ele. Né? Vão questionar o fato da então namorada ter falado na UTI, mas foi ele. Assim agindo, o acusado deu início a um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Essa pergunta quer dizer o seguinte: ele tentou matar? Sim ou não? 5 tiros nas costas. Sim, lógico que tentou. A vítima não morreu porque foi socorrida, porque o socorro foi pronto, o socorro foi efetivo, foi transferido para outro hospital, teve cuidado lá no pulmão, porque ainda poderia ter morrido, porque ele estava com o pulmão colado, né? Ele teve um ataque, o fechamento das pleuras ali em razão da lesão pulmonar que ele recebeu, tá? O pulmão ficou colado, ele teve que fazer a cirurgia na forma que ele estabeleceu, tinha ficado na UTI, foi positivo. Tudo isso contrário à vontade dele. Ele foi lá e descarregou o revólver, porque ele tinha falado no dia anterior que ia matar. Só por isso não morreu, sim. Aí nós vamos para as qualificadoras. Tem quesitos já, não, doutor? Tá. Primeiro quesito da qualificadora, ele já vai estar condenado a tentativa de homicídio. Pena de 2 a 4 anos. Primeira qualificadora, o crime foi praticado por motivo fútil, considerado que ocorreu em decorrência, foi por motivo fútil em razão dos ciúmes. O pai falou que ele ficou transtornado quando ele tomou conhecimento dessa traição. O pai falou que ele não estava nem parando no serviço, que ele ficava indo e voltando de tanto que ele ficou. Tentou dar o que ele chamou de analfabeto aqui. Que se ele tivesse ouvido analfabeto, ele não estava sentado no banco dos réus. Né? O pai falou que tentava dar conselho, que tentava avisar, e ele não ouvia. E ele não ouvia ninguém. Até que ele fez o que ele fez. E está sentado aqui no banco dos réus. Sim. Doutor, mais um minuto para concluir, perfeito. Tá bom? Sexto quesito. O acusado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida. A vítima estava de moto. Quando ela diminuiu para passar ali e não tomar a multa, ela foi alvejada e eles chegaram. 2 numa moto, o garupa atirando, que é mais fácil, dá maior mobilidade, e sem condição da vítima, que tomou o primeiro tiro e falou, achei que tinha tomado uma tirolada. A hora que eu olho, vejo ele com o braço ali. Assim, Vossas Excelências estarão condenando a tentativa de homicídio duplamente qualificado. Ele não sai preso daqui hoje. Ele respondeu o processo em liberdade, ele vai continuar em liberdade. A pena dele vai ser de 12, 14 anos, reduzidas de 1/3, porque ele foi até onde ele podia ir, tá? Vai ser em torno de 8 anos, 9 anos de reclusão. Quem não vai cumprir hoje? Os filhos estão aqui acompanhando, a esposa atual está aqui acompanhando. Todos eles vão sair com ele vai continuar. A vítima fugiu, ficou em Cuiabá e foi voltar agora. E já deu de cara com ele lá, teve que inventar até a história do filho lá. Pô, fica tranquilo, entendi ele aí e tal. Pelo amor de Deus, não faz nada comigo não. A ex foi para outro país. E aqui foi acusada de ser uma péssima mãe, inclusive de ter ido buscar vida fácil. Sem prova nenhuma. Mas ela saiu falando que estava com medo. Com medo, porque ele confirmou contra o Rogério e ela tinha medo de ser a próxima. É essa a realidade que nós temos. Pode falar do laudo, pode falar do perito, que é o cara, pode falar o que for. Ele não acertou nem aonde o local do fato foi. Piada. Piada. Ele pode negar, fazer o que ele quiser. Ele vai sair daqui e vai aproveitar ainda mais uns tempos com os filhos antes de começar a pagar pelo crime que ele praticou. Eu saio daqui com uma missão que eu já avisei, inclusive lá na polícia. Nós vamos atrás do condutor da moto, que ele vai responder igualzinho. Tá? Ainda não foi, mas hoje a gente tem outros meios, outras técnicas para apurar o envolvimento dele. Tá? Eu acho que eu sei quem é. Por achar, eu não denuncio. Nós vamos investigar mais. Ele, mais do que prova. A estação Rádio Base, não. Tudo que tinha ali.
Volta 729, por favor. Isso, está ótimo. Só essa diferença de horário. O senhor viu ele lá perto do hospital? Sim, vi. Tem certeza que é ele? Absoluta. Obrigado. Tempo está encerrado, doutor. Absoluto. Era o que tinha, excelência. Obrigado. Então tá bom. Como a acusação é de 3 minutos, esse tempo será acrescido à defesa. Algum jurado quer ter o banheiro, alguma coisa? 5 minutinhos, doutores, até para preparar. Pode caminhar ele aqui.